Imagine um simples momento de distração que dispara uma avalanche de consequências irreversíveis. Uma atitude impensada, uma única escolha, e tudo mudou. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se. O que vem a seguir é ainda mais surpreendente. A praça em frente ao exuberante Hotel 5 Estrelas era um retiro da alta sociedade, sempre tranquila e protegida. Era o espaço perfeito para alongar de manhã, caminhar sem pressa ou até só desfrutar do primeiro calor do dia. E naquela data, enquanto um influente empresário tinha uma reunião no luxuoso hotel, sua filha Camila aproveitava o sol sentada em um dos assentos do jardim, enquanto aguardava por ele junto dela. Astro, seu cão-guia, um IMP pastor belga, altamente adestrado e obediente, ficava em alerta, zelando pela segurança dela com pose firme. 3 oficiais rondavam a região naquela manhã, seguindo a pé pela praça. Entre eles, a novata Patrícia, recém-formada, ainda ostentava a altivez de quem acabou de vestir o uniforme, cheia de autoridade. E com um temperamento impetuoso, já notabilizava-se no quartel por ser inflexível. Mas ninguém esperava o tamanho disso. Enquanto Patrícia marchava a passos duros, as botas pesadas ecoando contra as pedras da calçada. Seu semblante percorria o local com ar de superioridade e ela falava alto com os colegas como se nada fosse preocupante. Até que Astro reagiu. O som seco do calçado contra o piso, somado à aproximação imponente da policial fardada, despertou o instinto defensivo do cão e o assustou. Então, num ato reflexo de proteção à tutora, ele emitiu um latido estridente. Avançando um passo à frente, a policial se sobressaltou. Seu corpo moveu-se antes que a mente entendesse o que estava havendo, de forma impensada. Sua mão foi ao coldre, puxou a pistola e, num segundo movimento, acertou um chute impiedoso. Em Astro, o impacto foi severo. O cachorro gemeu de dor, recuando pela força do golpe. Camila, ao sentir a tensão na guia, virou o rosto sem compreender Astro. O que houve? Mas antes de entender o que acontecia, o jardim já estava tomado por exclamações revoltadas. Não se esqueça de se inscrever e comentar de onde você nos acompanha, é o princípio da discórdia. As murmurações na praça se ampliaram em questão de instantes. O chute cruel em Astro fez algumas pessoas pararem o que faziam e olharem chocadas ao redor. Comentários indignados e expressões estarrecidas se espalharam como fogo. Mas Patrícia nem notou o furor que isso provocaria com a arma em punho. Ela deu um passo atrás, o coração disparado. Eu fui atacada, ela disse, tentando justificar o gesto. Seu tom parecia mais para convencer a si própria do que aos curiosos, porém ninguém parecia acreditar naquela história. Camila permanecia confusa, com as mãos firmes na guia de Astro. Ela sentia a respiração ofegante do animal ao lado. O cachorro estava exaltado, ainda sofrendo a dor do golpe, mas não mostrava a agressividade. O que está rolando? Camila questionou, a voz serena, mas tomada por agitação. Foi então que Patrícia notou a jovem sentada ali no banco. A garota usava óculos escuros e seu semblante, embora controlado, denotava pura confusão. A policial demorou alguns segundos para perceber que Camila não enxergava a ficha. Caiu de repente, mas o estrago já tinha sido feito. O olhar de Patrícia saiu de altivo para aflito, como se sua cabeça procurasse alguma justificativa plausível para a besteira que cometera. Mas antes que ela falasse qualquer coisa, um dos outros policiais que a acompanhava adiantou-se depressa. Era o Major Gomes, um homem de meia idade, experiente, que percebeu na hora que tudo estava saindo do controle. Patrícia, mas o que você fez? Ele cobrou a voz, carregada de censura. Patrícia ensaiou, mas não terminou de falar. O terceiro policial da ronda, o cabo Nogueira, também chegou perto, examinando a situação com cuidado. O modo como ele fitou Patrícia deixava claro que enxergava o erro dela. Foi nesse segundo que uma senhora de cabelos prateados e andar firme, que fazia seu exercício matinal, decidiu intervir. Que absurdo, garota!
disse em tom alto e incisivo. Você golpeou um cão-guia. A partir dali, as vozes se elevaram. Alguns puxaram celulares para gravar tudo, outros fuzilavam. Patrícia, com olhares de reprovação, duvidando que aquilo pudesse ter acontecido, a policial tentou dar explicações. Ele me avançou. Eu levei um susto. Tenho medo de cão. Mas sua voz já não exibia a mesma prepotência de antes. O desconforto tomou conta. Camila ainda no banco. Respirou mais fundo sem ver nada. Astro jamais correria para cima de alguém. Sem motivo. Ela afirmou num tom sereno, mas sem hesitar. Posso saber quem está falando. O Major Gomes, notando que o problema poderia tomar proporções enormes, respirou fundo e resolveu assumir a frente da situação. Senhorita, sou o Major Gomes. Estamos em ronda por aqui e houve um engano. Camila fez um leve gesto de cabeça, a feição neutra, um mal-entendido. Ela ergueu a mão e afagou a cabeça de Astro para acalmar o cão, que aos poucos já relaxava, mas continuava alerta. Me parece que alguém agrediu meu cão. Ela prosseguiu. Patrícia sentiu o rubor em seu rosto. Ela não imaginava que seu equívoco fosse se desenrolar dessa forma. E pior, a jovem certamente não era. Qualquer uma pelo estilo, pelas roupas de evidente qualidade e pela sua postura. Camila claramente fazia parte da nata daquela cidade. O nervosismo de Patrícia só aumentou. Eu só tentei me defender, tentou dar uma desculpa, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Camila virou o rosto na direção da voz dela se defender. Você atinge qualquer cachorro que late para você na rua. A questão simples e seca soou como um tapa. A praça inteira aguardava a réplica. A situação escapou ainda mais do controle. Patrícia sentiu a aglomeração em volta crescer. Todos apontavam celulares filmando, enquanto alguns gritavam para ela se retratar e outros apenas encaravam em silêncio. A policial começou a suar, seu olhar vasculhou o ambiente em busca de um suporte, mas só via caretas de reprovação. O caos aumentava a praça. Antes, um espaço tranquilo da elite transformava-se num palco de tensão. E naquele instante, enquanto as vozes se erguiam e tudo fugia ainda mais do controle, Patrícia notou que tinha cometido um erro, talvez irreparável. O peso do sobrenome foi quando algo pior ocorreu. A porta giratória do hotel começou a rodar o reflexo do sol no vidro. Reluziu, enquanto um homem alto de terno cinza impecável saía do prédio com passos seguros. Logo atrás, vinham outros dois sujeitos, rostos fechados e postura séria. Camila virou o rosto ao ouvir o barulho. Ela reconheceria aquele jeito de andar em qualquer lugar, pai. O homem de terno cinza parou por um instante, observando a situação. Seus olhos pousaram na filha, sentada ali, segurando firme a guia de Astro. O cachorro tremia levemente, mas se mantinha firme junto dela. Camila virou o rosto em direção aos passos e seu semblante abrandou o pai. Mas antes que ela fosse capaz de continuar, um dos homens que o seguiam já avançava. Ele tinha um terno escuro bem cortado, ar típico de segurança profissional. O olhar dele examinou Patrícia de cima a baixo, avaliando o distintivo e farda que houve aqui. Disparou ele sem rodeios. Ninguém respondeu de imediato. Todo mundo só espiava, esperando o desfecho. Patrícia sentiu a boca secar. Ela procurou ajuda com os dois colegas de ronda, mas nem o Major Gomes parecia inclinado a salvá-la. Foi Camila quem quebrou o silêncio, pai. Essa oficial simplesmente chutou o Astro. A voz dela era segura, mas cheia de tristeza. Os olhos do homem ficaram mais estreitos. Ele não fitou Patrícia de imediato. Primeiro se virou para a filha, analisando-a em detalhes, avaliando o semblante. Então curvou-se para acariciar o pelo do cão. Astro ainda tremia, mas não se afastou. Ele reconhecia aquele homem. A praça prendeu o fôlego até que, por fim, ele se levantou. Agora sim, encarando diretamente Patrícia. Qual o seu nome?
A pergunta era simples, mas o seu peso fez a policial engolir em seco. Aqueles olhos penetravam como lâminas afiadas. Me chamo Patrícia Lacerda. O homem aprovou com a cabeça, como se guardasse aquela informação num arquivo invisível, e então esboçou um meio sorriso, mas não amistoso. Você sabe quem sou eu, Patrícia? A policial piscou, sentindo o coração galopar de medo. Ela não fazia ideia, mas tinha certeza de que não seria um bom pressentimento. O Major Gomes, que notava tudo de perto, tentou falar. Senhor, peço calma. Houve um enorme mal-entendido. A policial. Patrícia só se assustou com o barulho do cão e chutou um cão-guia. O homem cortou sem erguer a voz em plena praça. Ótimo. O major perdeu a cor. Era algo muito pior que imaginara Patrícia. Enfim, conseguiu achar algumas palavras. Senhor, eu realmente me assustei. O cachorro avançou em mim. Ele estava protegendo minha filha. Devolveu o homem no mesmo tom treinado. Você percebe que minha filha é deficiente visual. Patrícia abriu a boca para contra-argumentar, mas a sensação era de afundar ainda mais. Foi quando o major se voltou para o homem de terno extremamente nervoso. Desculpe, mas o senhor é... O homem deu um leve sorriso, como se aguardasse a dúvida. Deu um passo à frente e estendeu o braço para Camila, que segurou nele. Sem hesitar. Sou Leandro Tavares. E o sobressalto foi geral. Ninguém precisava que ele explicasse mais nada, Leandro. Tavares não era apenas um sujeito rico qualquer. Ele era um dos grandes magnatas do país. Um investidor com acesso a altas esferas políticas e empresariais. E Patrícia havia justo agredido a filha dele. O major não conseguia se mexer. Patrícia sentia as pernas bambas, pois então percebeu que não tinha escapatória. Começa a retaliação. O nome Leandro Tavares pairou sobre a praça como uma pedra gigante. Todos ficaram em silêncio, quase sentindo o ar mais pesado. Alguns apenas trocaram olhares incrédulos, outros murmuraram baixinho. Não era um nome comum. Patrícia sentia suor frio correndo pela nuca. Ela já tinha ouvido falar de Leandro Tavares. Não apenas uma vez, mas várias. Ele era um homem poderoso no setor imobiliário e nas construções, com laços na política e contatos pelo planeta. Alguém cuja opinião poderia mudar o futuro de qualquer um, e ela chutou o cão que amparava a filha cega dele. O olhar que Leandro lançou sobre ela não era de explosão irracional. E, sim, algo bem pior, o puro desprezo. Então Patrícia Lacerda, ele repetiu como se quisesse registrar na memória como vai ficar esse tumulto. Agora o Major Gomes interferiu de novo. Senhor Tavares, por favor, vamos manter a calma. Podemos compreender a cena. Sem causar mais alarde, Leandro ignorou o major totalmente. Voltou-se somente para Patrícia. Camila ainda segurava a guia de astro sem dizer nada. Sua fisionomia não era de raiva, mas sua postura deixava claro que não aceitaria um "sinto muito" e seguiria em frente à praça toda assistia. Patrícia tentou engolir o pânico, mas a garganta não deixava. Senhor, foi um reflexo. Ela falou tão baixo que quase não saía. O cão latiu e foi protegê-la. Leandro inclinou a cabeça um pouco ao lado. Ele defendeu minha filha. A policial tremeu. Leandro se virou para Camila e perguntou num tom ainda controlado, mas duro. Ele está ferido. Camila pousou a mão sobre Astro, sentindo um leve tremor, mas ele se mantinha firme. Está abalado, mas não parece algo grave, respondeu a moça. Tranquilamente, porém, sem atenuar a situação. Leandro voltou então para Patrícia e soltou uma pergunta que esvaziou o rosto dela. De cor. Você já teve alguma investigação interna antes? Patrícia empalideceu. O Major Gomes imediatamente percebeu onde aquilo ia dar, senhor. Tavares, posso garantir que isso você não pode garantir nada. Leandro o interrompeu seco. Nem você, nem o órgão que emprega essa gente. Eu pago quantias altas de impostos que vão para esse departamento. Exijo responsabilidade, cada palavra.
Era um golpe, todo mundo ainda filmava e alguns já faziam transmissões ao vivo dali. Leandro respirou fundo e olhou para um de seus seguranças, que prontamente pegou o celular. Camila, vamos falar com meu advogado. Já quero as informações de vocês, Patrícia, arregalou os olhos. Senhor, por favor, não há necessidade. Não há necessidade, repetiu Leandro em tom irônico. Se fosse o inverso, haveria sim. Ele avançou um passo. Você não tem noção do que fez com sua trajetória. Patrícia sentia o coração quase saindo do peito, entendendo que aquilo era o fim. E só então percebeu que talvez não tivesse mais controle de nada. À saída, Leandro Tavares conservou o olhar sobre ela por um instante, mas não havia nada a lá acrescentar. A praça inteira observava em silêncio aquele desfecho humilhante, mas ele não ia desperdiçar mais tempo ali com um movimento de mão. Leandro orientou seus seguranças o que fazer e os dois homens se aproximaram de Camila. Um deles tocou suavemente seu braço para conduzi-la. Vamos para casa, filha. Camila concordou em silêncio, segurando firme a guia de Astro. O cão continuava na defensiva, mas já não estava tão tenso. A confusão mexia com ele. Leandro encarou Patrícia mais uma vez. Preciso dos dados seus e dos seus colegas neste exato momento. O Major Gomes enrugou o senho, mas não viu alternativa, fez sinal para o Cabo Nogueira, que rapidamente anotou e repassou tudo. Leandro nem agradeceu, apenas pegou o papel, o dobrou e guardou na parte interna do paletó. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu. Dali os seguranças abrindo passagem sem problemas, afastando curiosos que se aproximavam. A tensão era sufocante para Patrícia. A cada segundo ela permanecia estática, vendo Leandro, Camila e os seguranças cruzarem o jardim com passos decididos. E quando eles enfim entraram no hotel, a policial sentiu as pernas cederem. Ela nem precisava checar para saber que dezenas de celulares ainda a focavam. Aquele dia não terminaria ali, e no fundo ela sabia que estava arruinada dentro do hotel, 5 estrelas. Leandro e Camila foram escoltados para uma área VIP, longe da agitação, assim que a porta fechou. Ele soltou um grande suspiro, tentando controlar a cólera, ainda queimando por dentro. Camila se sentou no sofá, sem largar a guia de Astro. Você está bem? Indagou Leandro, olhando-a com atenção. Ela confirmou sim, pai. Astro ficou mais assustado do que eu. A verdade é que nem vi nada, só ouvi o lamento dele. Leandro fechou os lábios olhando para um dos seguranças. Chame o Rodrigo. Agora o segurança acenou e saiu. Melissa, OBS. Aqui precisamos corrigir. Houve um Melissa que escapou, pois no original era Melissa. Vamos substituir por Camila para manter consistência. Continuemos. Camila, que conhecia bem o jeito do pai, suspirou, já decidiu o que vai fazer certo. Leandro se sentou ao lado dela, passando a mão pelo próprio cabelo, com impaciência. Ela não vai sair ilesa. Você quer acabar com a profissão dela. O homem fitou a filha sem hesitar. Quero ter certeza de que ela nunca mais tenha poder de repetir isso com outro. E se fosse eu que tivesse agredido um cão policial? Imagine só. Camila apenas meneou a cabeça, compreendendo pouco tempo depois a porta abriu-se. O advogado Rodrigo surgiu com postura firme, trazendo sua pasta e um tablet. Pode me dizer o que já conseguiu? Leandro questionou de forma direta. Rodrigo abriu o aparelho e o virou para mostrar as primeiras coisas ao empresário. Sim, já coletei os vídeos da cena. Várias pessoas filmaram de ângulos diferentes e tenho uns 5 registros públicos. Isso já está rodando na rede. Leandro pegou o dispositivo e viu uma das gravações era ainda mais chocante do que ele lembrava. O momento exato em que a policial Patrícia tinha acabado de agredir Astro enquanto a multidão a criticava. O cão ainda gemendo de medo. Camila com a feição desnorteada. Leandro trincou o maxilar. Isso é prova suficiente para processar. Rodrigo fez um leve sorriso. Já basta. Podemos abrir ação por abuso de autoridade, maus tratos a animal, constrangimento ilegal e, dependendo do caso, até lesão corporal.
se o cachorro precisar de exames. Camila ergueu uma sobrancelha. Pai, o astro está inteiro. Não precisamos exagerar. Leandro balançou a cabeça. Não é exagero. Filha, se essa pessoa foi capaz disso com você, imagina o que já não fez com quem não tem nenhuma condição de se proteger. Se eu tivesse feito isso a um cão do governo, imagina. Rodrigo concordou. Além do processo, podemos acionar a corregedoria da corporação. Vai resultar numa investigação. Ao menos, Leandro não hesitou. Faça tudo. Quero essa mulher sem farda para sempre. Rodrigo fez anotações no tablet e entendido o começo. Já os trâmites. Leandro respirou mais calmo, sentindo que agora as coisas estavam nas mãos dele, mas, para Patrícia Lacerda, era o princípio de seu declínio. O cerco se fecha. A delegacia onde Patrícia trabalhava estava agitada. A tensão aumentou quando surgiram os primeiros vídeos do problema no jardim. Os colegas fardados reviram as gravações, sem emitir comentário, trocando olhares constrangidos. O Major Gomes sabia que algo sério estava para acontecer, e quando o telefone tocou na repartição, confirmando suas suspeitas, ele respirou fundo antes de atender. Departamento Central, Major Gomes. Ouvindo a voz fria do outro lado da linha, soou impessoal: Major. Aqui é o investigador da corregedoria. Recebemos a representação formal contra a policial, Patrícia Lacerda. Precisamos que ela compareça urgentemente para esclarecimentos. Gomes fechou os olhos um segundo. De acordo, eu vou providenciar ao pousar o telefone. Ele lançou um olhar pesado para Patrícia, que se encontrava sentada na própria mesa, encarando o distintivo como se fosse evaporar. Ela ergueu o olhar quando notou o jeito com que ele a fitava. Quem era Major Gomes? Suspirou corregedoria. Patrícia, querem você lá agora. A mudez que se seguiu foi insuportável. Patrícia sentiu o estômago girar. Levantou-se devagar, pegou o boné e tentou ajeitar a farda mantendo postura, mas o modo como os colegas a olhavam não era o mesmo sem uma palavra. Ela foi em direção ao pátio, sentindo a cada passo que a carreira tinha acabado. O último dia de Patrícia na corregedoria. Patrícia foi recebida por olhares desconfortáveis. O inspetor que conduziria o caso a examinou, entrando as mãos unidas sobre a mesa, a expressão impassível, mas afiada. Policial. Lacerda compreende por que foi chamada aqui. Ela engoliu em seco. Sim, senhor. O inspetor moveu um tablet na direção dela. Na tela, rodava um dos vídeos mais claros do acontecimento. Toda a reação das testemunhas ao redor era inconfundível, sem que alguém perguntasse. Bastava a gravação e as falas de indignação. O inspetor pausou o vídeo e inclinou o rosto levemente. O que tem a dizer? Patrícia abriu a boca, mas nenhuma justificativa seria suficiente. Ela sabia que não havia como contestar. O inspetor pegou um documento e empurrou até ela. Recebemos queixa de Leandro Tavares. Além disso, foi aberta uma apuração interna contra você. Patrícia sentiu um arrepio. Senhor, isso não é nem de longe tão grave assim. O inspetor ergueu a mão em sinal de basta. Não existe nada que explique esta cena oficial. Você não só abusou da força contra um bicho de serviço, como também atingiu a filha de um dos mais poderosos deste país. Ele respirou pesadamente. Puxou outro papel. Estou indicando sua suspensão imediata e seu caso irá a julgamento administrativo, que poderá culminar em expulsão. Patrícia sentiu tudo escurecer por segundos. Ela estava destruída, sem insígnia, sem farda, sem perspectiva. O inspetor lhe deu um último olhar. Pode se retirar. Patrícia ficou ali paralisada, mas logo fez um esforço para se erguer, caminhando até a porta. Em câmera lenta, ao transpor o umbral, compreendeu que aquele fora seu último dia como policial, porque Leandro Tavares tinha conseguido garantir que ela nunca mais voltasse a usar a farda. A vingança de Patrícia, a humilhação pública, a perda imediata de sua profissão e a impressão de impotência corria
Patrícia por inteiro. Ela foi de policial em ascensão a um símbolo de repúdio nacional. Sua foto se espalhou em manchetes e se tornou trending topic nas redes sociais. Desempregada, sem prestígio e sem encontrar saída. Ela passou semanas isolada em seu pequeno apartamento refletindo, mas cada tentativa de justificativa só reforçava a realidade. Ela arruinou tudo por um único ato. Ainda assim, algo em seu íntimo se recusava a aceitar aquela derrota. Ela queria revanche e seu alvo não era outro senão Leandro Tavares. Patrícia tinha plena consciência de que não conseguiria atingi-lo diretamente. Ele estava protegido pela fortuna e pelos contatos. Mas a filha dele, Camila, era um elo mais acessível, e então surgiu a ideia doentia. Ela dedicou dias a investigar a rotina da garota, checou frequências e entrevistas. Antigas rastreou locais que ela frequentava. Até que numa noite chuvosa, Patrícia viu a oportunidade. Camila frequentava uma cafeteria elegante no centro, sempre acompanhada de Astro, sempre no mesmo horário naquela noite. Sem imaginar Camila, encontraria Patrícia disposta a qualquer coisa para consumar sua vingança. Patrícia puxou um capuz sobre a cabeça, encobriu o rosto ao máximo e esperou de longe. Acompanhou Camila no café, a jovem serena, acariciando Astro enquanto tomava chá. O ódio de Patrícia só crescia, porque a garota era intocável. Tinha proteção do pai, a mídia do lado e prestígio da sociedade no instante em que Camila terminou a bebida e se preparou para partir. Patrícia sentiu que era a hora. Não podia perder a chance. Então ajeitou o capuz e seguiu a moça pela rua deserta, aguardando o instante perfeito para agir seu derradeiro erro. A noite estava fria e silenciosa. As lâmpadas refletiam no asfalto molhado pela chuva fina. Camila andava sem pressa, conduzida por Astro, sem saber do risco que se aproximava. Alguns metros atrás. Um homem de terno monitorava os passos dela. Discretamente, era o segurança designado por Leandro Tavares. Embora não ficasse colado na moça, estava sempre alerta. Astro era um cão altamente treinado, mas em situação de perigo real, o segurança interviria sem hesitar, e foi exatamente o que ocorreu. A aproximação sorrateira de Patrícia chamou a atenção. O segurança percebeu uma silhueta encapuzada indo depressa demais na direção de Camila, mas não como alguém que, por acaso, esbarra na calçada, e aquele capuz deixou tudo claro demais. Não dava para ver o rosto ou entender a intenção, mas estava estranho. Quando Patrícia chegou perto demais, o segurança reagiu puxando sua arma. "Pare já!" ele gritou alto bastante para fazer Camila parar no mesmo instante. Mas Patrícia não recuou. Seu ódio superava qualquer senso. O segurança não quis arriscar e um disparo ecoou na rua. A bala atingiu Patrícia no ombro. O impacto foi imediato. Ela caiu, dando um grito abafado pela própria adrenalina, segurando o ferimento onde o sangue começava a se espalhar. Astro rosnou, se colocando em posição de defesa, enquanto Camila segurava mais firme a guia, perplexa. "Está tudo bem, senhorita, você está salva", comunicou o segurança, avançando em direção a Patrícia, ainda apontando a arma para ela. Ela tentou se mexer, mas a dor a paralisava. O segurança se aproximou, chutou-a para que ela ficasse virada de frente, puxando o capuz para expor seu rosto, e acionou o rádio falando: "Ataque neutralizado. Liguem para o senhor." Tavares agora é ela, a ex-policial. Patrícia tentou balbuciar alguma coisa com a voz fraca. "Eu só queria... não queria nada de bom." O segurança a interrompeu seco. Camila ainda processava a situação, mas conseguiu indagar: "Quem é essa?" O segurança olhou para ela e suspirou. "É quem agrediu o Astro, Camila." Apertou a guia do cão. "Chame meu pai, imediatamente." O segurança fez que sim. Provavelmente ele já está a caminho. Enquanto isso, Patrícia se contorcia no chão, ferida de uma forma ainda mais humilhante do que
Jamais imaginara era seu fim, a punição de Patrícia. Quase não conseguia raciocinar. A dor palpitava no ombro, enquanto ela era contida no asfalto, o corpo tremendo e o sangue úmido escorrendo entre os dedos. O segurança ficou de arma em punho, esperando reforços. As sirenes não demoraram a ecoar e em poucos minutos, 2 policiais saíram de uma viatura, já sabendo de quem se tratava. "É ela", um deles sussurrou, olhando boquiaberto para a ex-policial. "Caída ali." O segurança confirmou. "Tentativa de agressão contra a senhorita Camila. Tive de atirar ela. Estava com capuz." Patrícia quis falar algo, mas não conseguiu coordenar nenhuma frase. Tudo era nebuloso e a dor maior ainda. Então estacionou perto um carro preto de luxo. A porta se abriu e, sem nenhuma pressa, Leandro Tavares surgiu ajeitando o casaco dele. O olhar passeou pela cena até parar em Patrícia, que estremecera ao vê-lo. Ela bem sabia que aquilo terminaria desse jeito. Leandro seguiu em frente sem pressa. O olhar dele não tinha ódio explosivo e, sim, uma calma gélida de quem já presumia aquele destino inacreditável. Ele murmurou, enfiando as mãos nos bolsos. "Depois de tudo isso, você não aprendeu a frear, Patrícia." Tentou erguer a cabeça, mas a dor tornou inviável. Leandro soltou o ar e cruzou os braços. "Eu já tinha providenciado para que você nunca mais fosse policial, mas agora, Patrícia, você garantiu que não verá mais a rua, a não ser por trás de barras." O peso do silêncio foi notável. Os policiais aguardavam apenas uma ordem para levá-la. Leandro fez um gesto seco e eles a algemaram sem cuidado. Patrícia gemeu de dor ao sentir as algemas prendendo seus pulsos. "Vamos levá-la ao hospital primeiro", um dos policiais disse, olhando para Leandro, que sequer se moveu. "Depois seguimos com a prisão." Leandro se afastou. Virou-se para Camila, segura entre o funcionário e Astro. A garota se mantinha séria, mas já sem demonstrar abalo. Leandro exibiu um sorriso discreto. "Muito bom trabalho. Mateus, vamos embora." E assim, entraram no carro, deixando Patrícia arrasada, sendo jogada na viatura sem nenhum valor. Mas aquilo era apenas o começo do castigo, a ruína total. Patrícia foi levada para o hospital, mas sua passagem lá foi breve. Mal, os médicos concluíram que o ferimento não era letal. Ela foi liberada e levada à delegacia algemada e posta numa cela temporária até a audiência de custódia. Seus olhos estavam vazios de esperança, o semblante de alguém que sabia que tudo tinha chegado ao fim. Mas os desdobramentos não seriam só uma detenção simples, pois Leandro Tavares não era apenas influente, era alguém que sabia transformar um episódio em grande polêmica nacional. E foi isso que aconteceu na manhã seguinte. Todos os noticiários e redes sociais noticiavam a prisão da ex-policial Patrícia Lacerda, ex-policial suspeita de tentativa de violência contra a filha de magnata, é baleada e presa. Patrícia Lacerda, a oficial que agrediu cão-guia, agora está atrás das grades. Errou em dose dupla. Ex-policial perde tudo e volta a atacar a vítima que a denunciou. Cada manchete afundava mais a reputação de Patrícia, ex-colegas de farda. Se distanciavam, o comando policial se apressou em anunciar que a expulsão dela foi a melhor medida. E assim, não houve defesa nem ajuda alguma à família de Patrícia. Já envergonhada por tudo, não retornava mais contatos. Ela estava abandonada sem qualquer apoio. E o pior ainda, estava por vir à audiência. Chegou 2 dias depois seu defensor, um advogado público nada empolgado, já previa a sentença. O juiz fitou Patrícia como um caso irremediável. A promotoria tinha os vídeos, as testemunhas e histórico de atitudes agressivas, nada a salvava. No final, a sentença veio como um golpe fatal. 5 anos de prisão em regime fechado.
Patrícia sentiu as pernas fracas. Queria protestar, queria gritar, mas não havia mais nada. Sua ruína fora consumada, e enquanto a escoltavam algemada do tribunal, ela percebeu que o mundo que conhecera nunca mais voltaria a ser o mesmo. O esquecimento. A cela era gélida, minúscula, opressora. Patrícia Lacerda, que um dia vestiu farda e andou nas ruas. Agora não passava de mais uma detenta sem direitos, sem conforto, sem proteção. Sua queda foi veloz, mas a sensação de estar no fundo do poço não tinha fim. Os dias se estenderam, virando meses, cada amanhecer, lembrando-a de que sua vida jamais retornaria ao que era no início. Ela tentava conservar alguma dignidade, ficava na dela, não interagia muito, mas percebeu que era inútil a fama de Patrícia. Havia se espalhado pelas prisões. Também o episódio era conhecido, e mesmo ali a agressão contra um cão-guia a tornava alvo de chacota e desprezo. Ela tentava ignorar, forçava-se a acreditar que sobreviveria, mas a verdade veio sem clemência. Ela não suportava o isolamento. Os meses se tornaram longos demais, e o que doía mais era a solidão. Nenhuma visita, nenhuma carta, nenhum recado estava apagada do mundo lá fora. Seus colegas nem a mencionavam. Seu nome, que antes tivera um peso, significava agora uma vergonha. E o pior de tudo, Leandro Tavares nem lembrava que ela vivia o tempo. Passou. Camila seguiu seu cotidiano ao lado de Astro, sem grandes obstáculos. O incidente era um assunto passado, e na vida de Leandro aquilo foi resolvido de forma simples. Ele sequer se importou mais com o destino de Patrícia. Quando, em certa entrevista, questionaram sobre ela meses depois, ele só respondeu: "Patrícia quem?" e seguiu em frente. Ela deixou de existir atrás das grades. O tempo não fluía de verdade. E Patrícia murchava um pouco a cada dia. Suas antigas colegas de cela pararam de provocá-la. Ela não era mais interessante, não reagia. Não existia seu nome, caiu no esquecimento. A mente dela começou a ceder, murmurava sozinha, era constantemente atormentada pelo mesmo pesadelo. A cena da Praça Camila e Astro, a multidão gritando e de repente o vazio preto, e toda vez que despertava o maior pesadelo era a rotina diária, acordada. Certa noite, com todas dormindo, Patrícia foi até o minúsculo espelho trincado em sua cela. Reparou no próprio reflexo, viu o cabelo raro, os olhos fundos, a palidez. Irreconhecível, sussurrou. Quem sou eu? Não houve resposta, e ela se deu conta de que não sairia mais dali, pois na prática estava morta, ainda que respirasse no dia seguinte, na hora do banho de sol. A agente penitenciária passou na cela de Patrícia e bateu forte nas grades. Vamos levantar, chegou a vez. Ninguém respondeu. A agente estranhou, aproximou-se. Eu estou mandando levantar. Silêncio total. Ela pegou o molho de chaves, abriu a porta e ao adentrar ficou imóvel. O corpo de Patrícia estava pendurado atrás. Do canto do banheiro, ela se enforcou na amarração improvisada e não havia nada a fazer. Ninguém havia percebido seu sumiço, ninguém sentiu falta, nem lembrou que um dia ela existiu. Patrícia Lacerda se foi do mundo esquecida e seu nome não seria mais pronunciado por ninguém. A você que chegou até aqui, sinal de que esta narrativa prendeu sua atenção até o fim. Agora convido você a opinar nos comentários sobre o desfecho de Patrícia, na sua visão. Ela mereceu ou foi rigor demais? E claro, deixe o like, que isso ajuda o canal. Se inscreva e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Este material é fictício, não representa fatos reais, nem visa estimular comportamentos negativos.